Olá pessoal, meu nome é Karina de Oliveira, eu sou terapeuta holística e nós estamos aqui no nosso canal Access Bright Healing, que significa o acesso à cura iluminada. Hoje nós vamos falar sobre o rapé, né, os benefícios do rapé, para que serve. E o rapé, ele é um pó fino de tabaco natural, não tem química, ele tem um composto de cascas de árvores, ervas, outras plantas, e ele é transformado num pó, né, numa cinza. E ao ser soprado nas narinas, o rapé possui alguns efeitos curativos e de rituais também, né? O uso do rapé tradicional começou há muitos anos atrás nas tribos indígenas da América do Sul. E por ser uma substância enteógena, né, ela tem um pouquinho de expansão de consciência. Quando é usada, o rapé também pode causar uma sensação de leveza, energização, limpeza espiritual. E essa substância ela é considerada uma medicina muito sagrada. E quando ela é usada da maneira correta, com a supervisão, não causa dependência, já que promove a cura, né, de algumas doenças, assim como a sinusite, e também a cura espiritual. Os indígenas, eles acreditavam que ao preparar o rapé, tem que colocar um propósito, tem que ter uma intenção. Por isso, somente os pajés e os aprendizes de pajé que podiam fazer todo esse manuseamento, né? Fazer o preparo dessas cinzas, né? Da substância, porque elas consideravam as pessoas de confiança da aldeia para fazer essa manutenção, para fazer a produção desses rapés, né? Eles tinham todo um ritual, tinha todo um respeito ao manusear essas plantas, essas cinzas para formar o rapé. E dependendo da intenção das pessoas que aplicam, né, ou recebem o rapé, essa substância pode ter alguns efeitos muito benéficos, né? Como eu já falei, a cura, o bem-estar. Alguns efeitos maléficos também podem ser causados dependendo da sua intenção, né? Porque ele pode aumentar uma doença ou algum mal espiritual. Então nós temos que ter respeito, não usar como recreação, né? Para você simplesmente usar o rapé, apesar de ser um tabaco natural, quando ele não é manuseado ou usado de maneira respeitosa, sagrada, ele pode fazer muito mal, né? Então, esse ritual do rapé, ele é um ato de coragem, ele é um ato de confiança para quem aplica e para quem recebe, né? Nós podemos fazer a autoaplicação, né? Então, já é uma boa lição aí a autoconfiança, né? Existem alguns diferentes tipos de energia nas propriedades medicinais do rapé. Por exemplo, ele tem a parte yang, a parte masculina, que é a parte do pai, que traz para a ação, dá uma pausa nas lágrimas, sabe? Nas emoções, ele dá um suporte emocional. E as femininas, né? A energia feminina do rapé, que ela é mais mãezona, ela acolhe, ela traz pro coração, ela sente o sentimento, ela é super criativa e equilibra a razão, né? Então a gente não pode ficar ou tanto no yin, ou tanto no yang, ou tanto no masculino, ou tanto no feminino. Tem que existir esse equilíbrio, razão, emoção. O rapé, ele coloca a gente numa forma de silêncio, né? Ele silencia a nossa mente, ele te leva até o seu coração. E é uma forma boa de meditar, né? É uma forma boa de você estar dentro de você se conhecer, o qual é uma boa intenção, né? Quando você vai fazer um uso do rapé, você pode intencionar de estar se conhecendo, porque o autoconhecimento traz muita cura pra gente, né? E quando a gente tá usando o rapé, a gente sempre medita um pouquinho e fica em silêncio, porque muitas vezes quando a gente tá em silêncio, esse silêncio grita tão alto que a gente não consegue ficar quieto, se conhecer, olhar para dentro. Então, o ritual do rapé, ele é
uma ajuda maravilhosa para esses momentos de meditação também. Então o rapé, ele pode trazer aquelas emoções que a gente tinha escondida dentro da gente. Traz para fora, a gente cura essa emoção, ou então dá a importância que tem que ser dada para essas emoções. Ela é uma medicina que tem que ser respeitada. O uso, né, para fazer o uso do rapé, a gente tem que ter todo um ambiente preparado. Nós temos que criar um ambiente sagrado, né? Você pode usar cristais, pode usar sálvia, sabe? O sage, pode usar um incenso, palo santo, colocar alguns símbolos espirituais, um Buda, uma Pachamama, não importa, desde que você tenha perto de você algo que te leve para o mundo espiritual. E te agrade, né? Você tem que curtir também. Nós temos 2 tipos de aplicadores, né? O Curipe, que ele é auto-aplicador, então a gente usa ele para soprar, e temos o Tap, que é esse aqui, que é onde a gente usa ele para soprar na pessoa. Sempre é bom, depois que a gente aplica ou depois que a gente se auto-aplica, ter um cesto ou um pote para você cuspir, ou caso você queira colocar para fora alguma coisa do estômago, vomitar, né? Tem que ter sempre um papel toalha, um lencinho, um papel higiênico, né? Lenço de papel, porque dependendo de qual rapé você usa, ele coloca você bem perto da terra ou ele te leva um pouquinho mais para o universo. E existe uma limpeza com o uso dele. Então a gente tem que ter essas coisas perto da gente, né? Existem alguns benefícios no uso do rapé, né? Desse uso ritualístico, né? O uso com respeito. Ele tem algum efeito calmante. Ele deixa a gente controlar as nossas emoções por um tempo mais longo, mais prolongado. As propriedades que tem no rapé tem poder também de aguçar a mente, sabe? Abre a sua mente para você colocar seus pensamentos no lugar, ajuda na concentração. Ele pode ser utilizado também para tratar algumas doenças crônicas como a sinusite, enxaqueca. É lógico que não vamos deixar de procurar um médico, mas para quem faz esse uso com respeito, pode, e você tiver essa intenção, ele pode vir trazer muita ajuda. Ele pode também ser utilizado para desintoxicar, limpar o campo energético da mente e do corpo. Ele é, enfim, maravilhoso, ele deixa a gente entrar em contato, ele faz a nossa conexão com a natureza, com a mãe na natureza, com o universo. Ele ajuda também em alguns tratamentos de doenças mentais, né, com algumas dependências de medicamento controlado, como ansiedade, depressão. É lógico que tudo tem que ter uma intenção, tem que ter um respeito, muita fé. Ele ajuda no combate, né, das doenças respiratórias, nesses resfriados e todo esse caminho, né, do pulmão, da traqueia, as cavidades nasais, a faringe, a laringe, a própria boca, né, toda essa parte aqui do sistema respiratório, ele ajuda, né, para colocar para fora as bactérias, mucos, né, o catarro, enfim, ele é uma bênção. Eu vou falar agora sobre alguns tipos de rapés que nós temos, né, os mais comuns, os mais utilizados, que é a canela de velho, que ele é usado nos centros físicos, mental, no emocional, todos eles, né, atingem tudo isso. Ele vem de uma tribo do Amazonas, aliás a maioria, né, a gente sempre tem bastante rapé que vem do Brasil, do Amazonas, de algumas tribos bem nativas. Temos a jurema preta, a jurema branca, o tussunu. Tussunu nós conhecemos aqui também como Ianauá e é muito comum, né? Ela é de uma composição de pau-pereira, não sei se todos conhecem, mas é o que nós temos, que dá um equilíbrio físico, mental e espiritual. E as nossas emoções, né, na limpeza de quando a gente usa tussunu é muito bom também.
Nós temos os rapés de cacau, o cacau que forma o chocolate. Então existe o cacau puro, usado para rituais de cacau mesmo. Então é feito o rapé dele, né? Junto com cascas de árvore, junto com toda a parte do tabaco mesmo. E o cacau, ele é muito forte, né? Ele vai para o nosso centro cardíaco, na nossa glândula timo aqui, e ele ajuda bastante na comunicação. Então muitas vezes as pessoas que usam o rapé de cacau, às vezes não conseguem nem falar, nem se expressar, porque a expressão que a gente tem que ter dentro de nós é o que vem em primeiro lugar, né? Ele ensina a gente a se comunicar. E temos as 7 ervas também, que ela é composta da alfazema, alecrim, artemisia, a camomila, erva doce, manjericão e a sálvia. E as cinzas, né, do tussunu, que e o tabaco orgânico. Então é outro rapé também muito bom, maravilhoso. Esses são os mais comuns, né? Eles são vendidos assim, ó, nesses vidrinhos, tá vendo? É um pó. Então nós temos os diferentes, como eu falei. E, enfim, essa medicina ela vai ajudar na melhora do seu sistema imunológico. Ela funciona como um tônico cerebral. Ela ajuda a aguçar a memória, concentração, combate a ansiedade, a depressão. Eu até posso dizer a diabetes, né, de algumas histórias de tribos que a gente ouve, e estimula a circulação do sangue, ajuda a combate contra tumores, né, porque tem tudo a ver com as emoções. Então dá aquela super limpada, né, a rinite, a sinusite, todos esses problemas respiratórios, dá clareza nos nossos pensamentos, ele limpa o nosso campo energético, a aura, como muitos conhecem. Ele pode auxiliar também em algumas viagens astrais, porque ele dá lucidez nos sonhos, ele expande a nossa consciência. E o rapé, ele é de muita força, muita limpeza e muita conexão. Por isso que tem que ser usado em ritual, tem que ser usado com muito respeito, porque é uma medicina sagrada. Nós temos alguns diferentes tipos de sopros, né? Que a gente pode tanto aplicar em outra pessoa como em nós mesmos. E as mais comuns são 3, né? Que a gente chama de Viper, cobra, que ela é bem forte e rápida, né? A gente tem a anaconda, que ela começa devagar e termina forte. E tem a que a gente chama de doces sonhos, né? Sweet dreams, que ele não é nem forte nem fraco. Você simplesmente, né? Como se você estivesse entrando no mundo dos sonhos mesmo. Então, dependendo do seu estado de espírito, você pode usar um desses 3 sopros. Porque o rapé ele não é inalado, ele é assoprado na nossa narina, né? E aí assim, como é que a gente vai usar? Eu vou colocar o vídeo de como eu faço, né? Então vocês vão ver depois. E aí assim, depois que você arruma o seu espaço, depois que você coloca na sua mente que você está preparado para fazer a utilização do rapé, então você higieniza o seu curipe, o seu tepe. Você pode usar o fogo, você pode usar a fumaça do seu sage, né, da sua sálvia, do seu incenso. E aí você coloca um montinho na sua mão, como se fosse uma ervilhazinha, no tamanho de 2 ervilhas, porque a gente vai fazer a aplicação nas 2 narinas. Aí você espalha com o próprio curipe mesmo, né, você espalha ele. Como eu uso sozinha, né? Então a gente espalha. Eu sempre trago a primeira colocada do rapé em direção ao meu coração. E aí põe uma das ervilhazinhas. Depois que a gente colocou, a gente limpa toda essa parte, né, do curipe, até mesmo do tepe, porque se a gente coloca na nossa narina não vai arder, né? Então a gente limpa toda essa parte aqui. Pode ser como eu uso com a mão, eu limpo com o dedinho mesmo, então não vai arder o nariz. Depois que a gente colocou o rapé aqui, nós vamos colocar o nosso curipe ou o nosso tepe no nosso terceiro olho e vamos intencionar essa nossa aplicação, né? Saber qual que é a intenção que a gente vai usar. Aí nós colocamos ela no nosso coração
para agradecer a todas as pessoas envolvidas na fabricação do rapé, dos instrumentos, né? Toda a linhagem de pajés que trabalharam com isso, porque eles também colocaram bastante amor em tudo isso que eles fizeram. Então a gente coloca em agradecimento no nosso coração. Aí nós vamos voltar no nosso curipe, o nosso instrumento, no nosso terceiro olho, e vamos mandar para Pachamama, vamos mandar para o universo essa nossa intenção. E a gente costuma dar um assovio para o universo, né? E é mandar essa intenção, mandar todo esse amor com que a gente está lidando com isso para o universo. Aí a gente vai respirar pela boca e assoprar. Continuaremos sempre respirando pela boca, porque a nossa narina vai estar com a medicina, vai estar com o rapé. Colocamos a outra ervilhinha, a outra parte, né? Começando primeiro pelo coração e o resto limpa o seu curipe ou o seu tepe para colocar na outra. Vai acontecer de você querer cuspir, porque dá bastante salivação. Não engula, porque é a medicina já limpando a gente, já trabalhando com a gente. Então, os nativos sempre falaram, não engula aquilo que não te pertence. E tudo é energia da terra. Então, a gente cospe para colocar para fora tudo aquilo que está ruim, porque isso significa limpeza. Aí você coloca o resto, prepara de novo, né? Coloca a sua intenção de novo e manda para o universo com o seu assovio. Coloca na outra narina e assopra. Ali você vai meditar um pouco, vai vir a vontade de cuspir, continue cuspindo, mantenha um papel perto de você e aí você pode limpar a sua narina, às vezes dá lacrimejação, cai uma lágrima, você pode se limpar também. Faça tudo isso com amor, faça isso com boas intenções, tudo que possa ser um bem na sua vida que você queira alcançar. Aí depois disso, se você sentir, quando você sentir, você pode assoar o seu nariz, limpar e retornar a respirar pelo nariz. Mas é muito interessante que você fica em meditação. Fique ali recebendo aquela energia. Você pode se sentir grudada no chão, você pode se sentir flutuando. E essa é a beleza dessa medicina. Então eu espero que eu tenha sido clara. Se tiverem alguma dúvida, podem me mandar as perguntas, que o que estiver ao meu alcance eu vou responder para vocês. Eu agradeço por terem assistido. Eu vou colocar aí o vídeo de eu utilizando. E é isso. Agradeço a presença de vocês e até o próximo vídeo. Fiquem na luz, fiquem na paz. Deus abençoe a todos.